Gustavo Mendes não imaginava que uma simples reserva para jantar se tornaria o momento mais constrangedor da sua vida. Ele entrou no restaurante francês ao lado de Isabela, sua nova namorada, seguro de si, até que, após poucos passos, seus olhos encontraram alguém que ele jamais esperaria ver ali: Camila, sua ex-esposa, grávida, vestindo uniforme de garçonete. Ele parou no meio do corredor, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. O maxilar travou. Os dedos se fecharam em punho involuntário e, por um instante fugaz, o homem que controlava conselhos de administração e negociações milionárias não conseguiu nem piscar direito. Camila segurava uma bandeja com 3 pratos, a barriga redonda pressionando o avental bege por baixo da blusa preta de manga curta. O cabelo castanho estava preso num coque simples, alguns fios rebeldes escapando pelas laterais. Ela não o tinha visto ainda. Estava concentrada, equilibrando os pratos com cuidado, caminhando devagar entre as mesas, o rosto marcado por um cansaço que ele nunca tinha visto quando eram casados. Isabela percebeu a pausa e virou o rosto para ele, sobrancelhas arqueadas em curiosidade. Gustavo engoliu seco, tentou retomar a compostura, mas seus pés se recusaram a obedecer. Camila se aproximou de uma mesa próxima, abaixou-se com dificuldade para depositar os pratos, sorriu para os clientes com educação profissional, anotou algo num bloquinho pequeno que tirou do bolso do avental. Ela se endireitou devagar, a mão esquerda apoiando as costas, e foi nesse movimento que seus olhos cruzaram com os dele. O mundo pareceu parar. Camila arregalou os olhos, o bloquinho quase escorregando dos dedos. Gustavo viu o rubor subir pelo pescoço dela, viu a respiração acelerar, viu a forma como ela desviou o olhar quase imediatamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Mas ela não estava fazendo nada errado. Ela estava trabalhando, grávida, sozinha. E ele estava ali de terno italiano de R$6.000, relógio suíço no pulso, acompanhado de uma mulher que poderia estar na capa de revista. O maître se aproximou, sorriso profissional estampado no rosto, e indicou a mesa reservada, uma das melhores do salão, perto da janela com vista para o jardim iluminado. Gustavo seguiu mecanicamente, mas seus olhos continuavam grudados em Camila. Isabela deslizou para a cadeira que o maître puxou para ela, cruzou as pernas, ajeitou o vestido vermelho, completamente alheia à tempestade que se formava na cabeça do namorado. Camila desapareceu na direção da cozinha, passos apressados, cabeça baixa. Gustavo sentou-se, pegou o cardápio, mas as letras dançavam diante dele sem formar palavra alguma. Isabela começou a tagarelar sobre o ambiente, sobre como tinha lido críticas excelentes daquele lugar, sobre o chefe premiado, mas a voz dela soava distante, abafada, como se ele estivesse debaixo d'água. Quanto tempo tinha passado desde o divórcio? 10 meses. 10 meses desde que ele tinha assinado os papéis, desde que tinha dito que aquilo não estava funcionando, desde que tinha decidido que Camila não se encaixava mais no estilo de vida que ele estava construindo. Ela tinha chorado, implorado para tentarem de novo, falado sobre compromisso, sobre os votos que tinham feito. Ele tinha sido frio, objetivo, quase cruel na sua honestidade. Não sentia mais nada. Queria seguir em frente. Queria alguém que compreendesse as exigências da vida que ele levava. E agora ela estava ali, grávida. A pergunta martelou na sua cabeça com força brutal. De quem era aquele filho? Camila reapareceu vários minutos depois, agora carregando uma jarra de água e 2 taças de vinho que ela depositou em outra mesa. Gustavo a observou se mover pelo salão, notou como ela evitava olhar na direção deles, como mantinha o rosto neutro, profissional, como se ele fosse apenas mais um cliente qualquer.
Mas ele viu a rigidez nos ombros dela, viu a forma como ela respirava fundo antes de se aproximar de cada mesa, viu como suas mãos tremiam levemente ao segurar a bandeja. Isabela estava no meio de uma história sobre uma amiga quando um garçom diferente se aproximou da mesa deles. Jovem, educado, bloquinho em mãos, Gustavo mal ouviu as especiais do dia. Pediu qualquer coisa apenas para se livrar da interação. Isabela escolheu com calma, fazendo perguntas sobre ingredientes, sobre preparações. O garçom anotou tudo e se afastou. Gustavo tomou um gole longo de água, tentando organizar os pensamentos. Precisava falar com Camila. Precisava entender o que tinha acontecido, como ela tinha chegado àquele ponto. Quando eles eram casados, ela trabalhava numa boutique, algo leve, quase um hobby, porque ele ganhava mais do que suficiente para os dois. Depois do divórcio, ele tinha oferecido uma pensão razoável, o suficiente para ela se reerguer, encontrar algo melhor. Mas ela tinha recusado. Disse que não queria nada dele. Disse que ia se virar sozinha. Aparentemente, se virar sozinha significava servir mesas num restaurante, grávida de meses, provavelmente com os pés inchados e as costas doendo. Isabela esticou a mão sobre a mesa, tocou os dedos dele, inclinou a cabeça com expressão preocupada. Perguntou se ele estava bem, se estava se sentindo mal. Gustavo forçou um sorriso, disse que estava tudo certo, apenas cansado do dia longo no escritório. Ela pareceu aceitar a explicação. Voltou a falar sobre os planos para o fim de semana, sobre um spa que queria visitar, sobre uma festa beneficente que tinham sido convidados. Camila passou por eles carregando uma bandeja vazia, voltando para a cozinha. Dessa vez, por uma fração de segundo, ela olhou diretamente para Gustavo. Não havia raiva naquele olhar. Não havia mágoa. Havia apenas um cansaço profundo, uma resignação silenciosa, como se ela tivesse feito as pazes com a própria situação e não esperasse mais nada de ninguém. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação poderia ter doído. Os pratos chegaram. Gustavo comeu mecanicamente, sem sentir o sabor de nada. Isabela elogiou cada garfada, tirou foto do prato, postou nos stories com hashtags cuidadosamente escolhidas. O restaurante continuava movimentado, clientes entrando e saindo, conversas fluindo, vida acontecendo ao redor deles, como se o mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Gustavo viu quando Camila se aproximou de uma mesa onde um casal de idosos jantava. Ela sorriu, perguntou se estava tudo bem, se precisavam de algo mais. O senhor de cabelos brancos fez algum comentário e Camila riu, um riso pequeno, educado, que não chegou aos olhos. Ela anotou algo, se virou para ir embora, mas nesse momento outra garçonete passou correndo, esbarrando nela. Camila perdeu o equilíbrio. A mão voou para segurar a beirada da mesa. O rosto contraiu em dor. Gustavo se levantou da cadeira antes mesmo de pensar. Isabela o chamou, surpresa, mas ele já estava atravessando o salão. Camila tinha se apoiado na cadeira vazia, respirava fundo, a mão pressionando a lateral da barriga. E garçonete que tinha esbarrado nela se desculpava profusamente, olhos arregalados de susto. Gustavo parou a menos de 1 metro de distância. Camila ergueu a cabeça, encontrou o olhar dele, e por um momento infinito, nenhum dos dois disse nada. Ele viu de perto agora as olheiras escuras, a palidez da pele, as mãos ásperas de tanto trabalho. Ela viu nele a mesma expressão que tinha visto no dia em que ele pediu o divórcio. Controle absoluto, distância emocional, o homem que sempre soube exatamente o que queria e nunca hesitou em ir buscar. Mas dessa vez, havia algo diferente. Havia uma rachadura na armadura. Você está bem? A pergunta saiu da boca dele antes que pudesse impedir. Camila endireitou a postura, tirou a mão da barriga, ajeitou o avental. Estou ótima. Obrigada pela preocupação. A voz dela saiu firme, controlada, profissional. Posso ajudá-lo com alguma coisa, senhor? Senhor,
A palavra foi como uma bofetada. Gustavo abriu a boca, mas não saiu som algum. O que ele poderia dizer? Como ele poderia perguntar o que queria perguntar ali, no meio de um restaurante cheio, com sua nova namorada esperando na mesa, com colegas de trabalho de Camila observando a cena? Camila não esperou resposta. Deu um passo para o lado, contornou ele, caminhou de volta para a cozinha com a cabeça erguida, ombros retos, como se ele fosse apenas mais um obstáculo no caminho. Gustavo ficou parado ali, no meio do salão, sentindo os olhares curiosos de outros clientes, sentindo o peso da própria impotência. Quando voltou para a mesa, Isabela o fuzilou com os olhos. "O que foi aquilo?" Ela sibilou, tentando manter a voz baixa. "Você conhece aquela garçonete?" Gustavo pegou a taça de vinho, tomou um gole longo. "É complicado." Isabela cruzou os braços esperando. Ele suspirou. "Aquela é Camila, minha ex-esposa." O rosto de Isabela passou por 3 expressões distintas em menos de 5 segundos. Choque, raiva e algo parecido com satisfação maliciosa. "Aquela ali é sua ex? A que você disse que era dramática? A que não conseguia acompanhar seu ritmo?" Gustavo não respondeu. Sim, ele tinha dito aquelas coisas. Tinha dito muitas coisas sobre Camila nos primeiros meses depois do divórcio. Coisas que agora pareciam mesquinhas e injustas. Tinha pintado ela como a vilã da história. Como a mulher que não entendia suas ambições. Que o sufocava. Que não era parceira de verdade. Mas a mulher que ele acabara de ver não parecia nada disso. Parecia alguém que estava lutando, sobrevivendo, seguindo em frente da única forma que conseguia. Isabela se inclinou sobre a mesa, voz baixa e venenosa. "Ela está grávida." "De quem é? Você acha que ela arranjou alguém tão rápido assim?" A pergunta ecoou a mesma dúvida que martelava na cabeça de Gustavo, mas vinda da boca de Isabela soou cruel, julgadora. Ele olhou para a namorada, realmente olhou, e pela primeira vez desde que tinham começado a sair, viu algo que não gostou. Viu superficialidade, viu frieza, viu alguém que se deliciava com a desgraça alheia. "Não sei, e não é da nossa conta." Isabela revirou os olhos. "Você é patético. Ela claramente está numa situação horrível e você está aqui se sentindo culpado por alguma razão. Você não deve nada a ela, Gustavo. Você seguiu em frente, ela que se vire." Gustavo empurrou o prato, de repente sem fome nenhuma. "Vamos embora." Isabela piscou, surpresa. "O quê? Nem terminamos de comer", eu disse. "Vamos embora." Ele fez sinal para o garçom, pediu a conta. Isabela protestou, mas ele a ignorou completamente. Pagou com o cartão, deixou uma gorjeta generosa, muito mais do que o normal. Levantou-se, esperou Isabela pegar a bolsa e os dois se dirigiram para a saída. Camila estava próxima à entrada, conversando com o maître quando eles passaram. Gustavo diminuiu o passo, quis dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras morreram na garganta. Camila olhou para ele mais uma vez, e dessa vez havia algo diferente naquele olhar. Havia desafio, havia força. Havia uma mensagem clara. "Eu não preciso de você." Eles saíram para a noite fria, o barulho do trânsito engolindo o silêncio constrangedor entre eles. Isabela falou o tempo todo no caminho até o carro, reclamando de como ele tinha estragado a noite, de como estava sendo ridículo, de como aquilo era patético. Gustavo ligou o carro e dirigiu no automático, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Estava de volta naquele restaurante, olhando para Camila, para a barriga redonda, para o cansaço nos olhos dela, para a dignidade com que ela segurava a bandeja e servia mesas, grávida, sozinha, sem pedir ajuda de ninguém. Estava de volta aos últimos meses do casamento, as brigas, as acusações, as noites em que ele chegava tarde e ela já estava dormindo, as manhãs em que ele saía cedo e ela ainda estava dormindo. Estava de volta ao dia em que ele tinha dito que queria o divórcio,
ao choque no rosto dela, às lágrimas que ela não conseguiu segurar, a forma como ela tinha implorado para tentarem mais uma vez. E ele tinha dito não. Tinha dito que não amava mais, que não sentia mais nada, que era melhor seguir caminhos separados. Será que tinha sido verdade? Ou tinha sido apenas covardia? Medo de se comprometer de verdade? Medo de ser vulnerável? Gustavo estacionou o carro na frente do prédio de Isabela. Ela o olhou, esperando que ele desligasse o motor, que subisse com ela, que ficasse. Mas ele não fez nada disso. Apenas ficou olhando para frente, mãos no volante, maxilar tenso. Você não vai subir? Não hoje. Preciso pensar. Isabela bufou, pegou a bolsa com força, saiu batendo a porta. Gustavo esperou ela entrar no prédio, depois arrancou o carro e dirigiu sem destino certo. Rodou pelas ruas da cidade, passou por lugares que conhecia, por lugares onde tinha ido com Camila quando eram casados, por restaurantes onde tinham jantado, por parques onde tinham caminhado. Tudo parecia diferente agora. Tudo parecia coberto por uma camada de arrependimento que ele não sabia que carregava. Quando finalmente voltou para casa, já passava da meia-noite. Gustavo entrou no apartamento vazio, nas luzes apagadas, nos móveis caros e impessoais, e sentiu pela primeira vez em meses uma solidão absoluta. Tirou o paletó, jogou no sofá, afrouxou a gravata. Foi até a janela, olhou para a cidade iluminada lá embaixo e pensou em Camila, grávida, trabalhando num restaurante, sozinha. De quem era aquele filho? A pergunta o perseguiu pela noite inteira, mas no fundo, ele já sabia que havia algo muito pior do que não saber a resposta. Era perceber que mesmo se soubesse, talvez já fosse tarde demais para fazer qualquer diferença. Gustavo não conseguiu dormir. Virou na cama por horas, olhando para o teto, os pensamentos girando em círculos infinitos. Cada vez que fechava os olhos, via Camila, a barriga redonda, o uniforme simples, as mãos tremendo ao segurar a bandeja, o olhar cansado, o jeito como ela tinha se endireitado depois de quase cair, como se dor física fosse apenas mais uma coisa para ignorar e seguir em frente. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, ele já estava acordado há 1 hora. Levantou-se, tomou banho, vestiu-se no piloto automático. Terno cinza escuro, camisa branca, gravata azul marinho. O uniforme do homem de negócios bem-sucedido. Tomou café sozinho na cozinha impecável. Mexeu no celular sem realmente ver nada. Chegou ao escritório antes de todo mundo. Tentou trabalhar. Abriu relatórios, respondeu e-mails, participou de reuniões, mas estava presente apenas no corpo. A mente continuava naquele restaurante, presa naquele momento em que seus olhos encontraram os de Camila e o mundo parou de fazer sentido. Durante a pausa do almoço, Gustavo fez algo que não tinha feito desde o divórcio. Abriu as redes sociais de Camila. Ela tinha bloqueado ele logo depois da separação, mas ele conhecia o perfil, sabia o nome de usuário. Criou uma conta falsa, digitou o nome dela. O perfil estava privado. A foto era antiga, de quando eram casados, os dois sorrindo numa praia. Ele lembrava daquele dia. Tinham viajado para o litoral num fim de semana, ficado numa pousada simples, caminhado pela areia, comido peixe num restaurante de frente para o mar. Tinha sido bom, tinha sido simples, tinha sido real. Quando tudo tinha se perdido. Gustavo fechou o aplicativo, jogou o celular sobre a mesa. Não podia continuar assim. Precisava de respostas, precisava entender. Às 18 horas, saiu do escritório mais cedo do que o normal. Pegou o carro, dirigiu até o restaurante. Estacionou do outro lado da rua. Ficou observando a entrada. Era cedo demais para o movimento de jantar. Apenas alguns clientes entrando e saindo. Ele não sabia o que estava fazendo ali. Não sabia o que ia dizer se visse Camila de novo. Mas precisava tentar. Passou-se meia hora,
1 hora. Gustavo estava começando a pensar que ela não trabalhava naquele dia quando a porta do restaurante se abriu e Camila saiu. Não estava mais de uniforme. Usava calça jeans, blusa branca larga, tênis surrado. Em barriga, era ainda mais evidente com aquela roupa simples. Ela carregava uma bolsa pequena no ombro. Caminhou devagar até o ponto de ônibus. Sentou-se no banco. Gustavo ficou observando de dentro do carro. Devia sair? Devia ir falar com ela? O que ele diria? Desculpa por ter destruído nosso casamento e agora você está grávida e eu não sei de quem? Mas antes que pudesse decidir, Camila se levantou. O ônibus tinha chegado. Ela subiu com dificuldade, usando o corrimão para se apoiar, desapareceu dentro do veículo. Gustavo ligou o carro, seguiu o ônibus. Sabia que era errado. Sabia que estava invadindo a privacidade dela, mas não conseguiu parar. O ônibus rodou por 20 minutos, parando e arrancando, até finalmente Camila descer num bairro que Gustavo reconheceu como sendo da periferia da cidade. Ela caminhou 2 quadras, entrou num prédio antigo, de pintura descascada, janelas com grades enferrujadas. Gustavo estacionou na esquina, esperou alguns minutos, saiu do carro. Olhou para o prédio. Era de 4 andares, sem elevador, com roupas penduradas em varais improvisados nas janelas. Crianças brincavam na calçada. Um cachorro vira-lata dormia encostado no muro. Era um mundo completamente diferente do dele. Um mundo onde Camila agora vivia. Gustavo respirou fundo, atravessou a rua, entrou no prédio. O corredor cheirava a umidade e comida. Havia apenas uma caixa de correio quebrada na entrada, sem identificação nos apartamentos. Ele subiu as escadas devagar, ouvindo conversas abafadas através das portas finas, televisões ligadas, crianças chorando. No 2º andar, uma porta se abriu e uma mulher idosa saiu, carregando uma sacola de compras. Ela olhou para Gustavo com desconfiança, apertou os olhos. "Posso ajudar?" "Estou procurando Camila. Camila Ferreira." A mulher estudou ele de cima a baixo, notando o terno caro, o relógio, os sapatos polidos. "Última porta à direita, no 3º andar. Mas ela não recebe visita." Gustavo agradeceu. Continuou subindo. Seu coração batia mais rápido agora, uma mistura de nervosismo e algo que ele não conseguia nomear. Chegou ao 3º andar, caminhou até a última porta. Havia um capacho desbotado na entrada com a palavra "Bem-vindo" quase apagada. Ergueu a mão, bateu 3 vezes. Silêncio. Depois, passos arrastados. A porta se abriu apenas uma fresta, corrente de segurança ainda presa. Camila apareceu no vão, o rosto mudando de surpresa para raiva em menos de um segundo. "O que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você." "Não temos nada para conversar." Ela tentou fechar a porta, mas Gustavo colocou a mão na madeira. "Por favor, só 5 minutos." Camila o fuzilou com os olhos, mas depois de um momento interminável, soltou a corrente e abriu a porta. Entrou sem dizer nada, deixando que ele a seguisse. Gustavo entrou, fechou a porta atrás de si. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também servia de quarto, com um sofá-cama encostado na parede, uma pequena televisão sobre uma caixa de madeira, cortinas finas cobrindo a única janela. A cozinha era um canto com fogão de 2 bocas, pia pequena, prateleira com meia dúzia de pratos e panelas. Uma porta levava ao que provavelmente era um banheiro minúsculo. Era tudo tão diferente da casa onde tinham morado juntos, da casa espaçosa, com 3 quartos, 2 banheiros, varanda ampla, armários embutidos, da casa que Gustavo tinha ficado no divórcio, porque tinha sido ele quem tinha pagado a entrada, quem tinha quitado as prestações, quem tecnicamente era o dono. Camila se sentou no sofá-cama, passou a mão pela testa. "Você tem 2 minutos. Fale." Gustavo ficou de pé, sem saber por onde começar. O apartamento estava limpo, mas era impossível ignorar o quanto era pequeno, o quanto era precário. "Você mora aqui?"
Camila deu uma risada sem humor. Não, eu só pego a chave emprestada para receber ex-maridos inconvenientes. Gustavo engoliu o sarcasmo. Desculpa, eu só não esperava... Não esperava o quê? Que eu morasse num lugar decente, que eu continuasse bem depois que você decidiu jogar fora 8 anos de casamento, que eu conseguisse manter o padrão de vida sem você bancando tudo? Cada palavra era uma faca. Gustavo se sentou na única cadeira que havia do outro lado da sala. Eu ofereci ajuda financeira. Você recusou. Eu não queria esmola, queria dignidade. Pensão não é esmola. Era o mínimo que eu podia fazer. O mínimo que você podia fazer era ter tentado salvar nosso casamento. Camila encostou na parede, puxou uma almofada para abraçar, escondendo parte da barriga. Mas você não quis. Você decidiu que eu não era mais suficiente, que não me encaixava nos seus planos, que não acompanhava seu crescimento. Gustavo passou a mão pelo cabelo, sentindo a culpa subir pela garganta. Camila, Você o quê? Mudou de ideia? Percebeu que errou? A voz dela estava carregada de amargura, mas também de cansaço. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui 10 meses depois de me abandonar e consertar tudo com uma conversa? Não vim aqui para consertar nada. Vim porque... Ele parou, tentando organizar os pensamentos. Porque te vi ontem e não consegui parar de pensar. Você está grávida, Camila, morando num lugar assim, trabalhando como garçonete. Eu preciso saber. O quê? Se é seu? Camila cortou, a voz subindo. É isso que você quer saber? Se o filho é seu? Gustavo ficou em silêncio. Sim, era isso. Era exatamente isso que ele queria saber, mesmo que não tivesse coragem de perguntar diretamente. Camila se levantou, caminhou até a janela, ficou olhando para a rua lá embaixo. Não é seu filho, Gustavo. Pode ficar tranquilo. Não vai ter nenhuma responsabilidade caindo no seu colo, mas algo na voz dela soava errado, forçado, como se ela estivesse dizendo aquilo apenas para machucá-lo ou para se proteger. De quem é, então? Camila demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz estava mais baixa, mais controlada. De um homem que eu conheci. Alguém que não te interessa. Você engravidou de outro homem em menos de 10 meses depois do nosso divórcio? Por que não? Você já estava com outra há quanto tempo? 3 meses? 2. Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando de raiva contida. Aquela loira de vestido vermelho do restaurante, sua nova namorada. Ela é tudo que eu não sou, né? Bonita, elegante, disposta a te acompanhar em todos os eventos chiques, a sorrir para seus colegas empresários, a ser a esposa troféu perfeita. Isabela não é... Não é o quê? Exatamente o tipo de mulher que você sempre quis? Camila cruzou os braços, a postura defensiva. Não precisa mentir, Gustavo. Eu sei que nunca fui suficiente para você. Nunca tive a educação certa. Nunca soube me comportar nos lugares certos. Nunca vesti as roupas certas. Era só a menina simples que você se apaixonou na faculdade e depois percebeu que não combinava com a vida de executivo de sucesso. Não é assim? Não? Então me explica. Me explica por que você pediu o divórcio. Me explica por que você disse que não me amava mais. Me explica por que você simplesmente desistiu de nós, sem ao menos tentar terapia, sem tentar conversar direito, sem dar uma chance real. Gustavo abriu a boca, mas não saiu nada, porque ela estava certa. Ele não tinha tentado. Tinha desistido na primeira dificuldade. Tinha decidido que era mais fácil recomeçar do zero com alguém novo do que consertar o que estava quebrado com alguém que ele conhecia há anos. Camila limpou uma lágrima que escapou, mas manteve a voz firme. Eu te amava, Gustavo. Te amava de verdade. Estava disposta a mudar, a aprender, a me tornar quem você precisava que eu fosse. Mas você não me deu chance.
Simplesmente disse que acabou e foi embora. E agora você aparece aqui, me encontra grávida e acha que tem direito de perguntar sobre a minha vida? Eu sei que não tenho direito, mas nada. Ela caminhou até a porta, abriu. Por favor, vá embora. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo, estou cansada e não quero ter essa conversa. Gustavo se levantou devagar. Seus olhos percorreram o apartamento mais uma vez, parando na barriga dela, nas olheiras fundas, nas mãos ásperas. Quanto você paga de aluguel aqui? Não é da sua conta. Camila, R$ 700. Satisfeito? E antes que pergunte, não vou aceitar sua ajuda. Não preciso dela. Estou me virando sozinha. Você está grávida, trabalhando 8 horas por dia em pé, morando num lugar que mal tem aquecimento. Como você acha que isso vai funcionar quando o bebê nascer? Eu vou dar um jeito. Sempre dei. A voz dela tinha um tom de desafio, mas Gustavo viu o medo por trás da bravata. Eu não preciso de você, Gustavo. Nunca precisei. Eu só queria você. Mas já que não me quis de volta, aprendi a viver sem. Ele parou na porta, virou-se para olhá-la mais uma vez. Se você precisar de alguma coisa, não vou precisar. Camila, boa noite, Gustavo. Ela praticamente o empurrou para fora, fechou a porta. Gustavo ficou parado no corredor por um longo minuto, ouvindo os sons abafados de dentro do apartamento. Ouviu quando Camila trancou a porta. Ouviu quando ela se afastou. Ouviu, ele tinha certeza, quando ela começou a chorar. Desceu as escadas com as pernas pesadas, saiu do prédio, voltou para o carro. Sentou-se no banco do motorista, mas não ligou o motor. Ficou ali, olhando para o prédio, para a janela do 3º andar, onde uma luz fraca se acendia. Camila estava ali dentro, sozinha, grávida, lutando. E ele não podia fazer nada porque ela não o deixava. Ou será que ele podia fazer alguma coisa e simplesmente não sabia como? Gustavo ligou o carro, dirigiu para casa em silêncio. Chegou a um apartamento luxuoso, subiu no elevador privativo, entrou na sala impecável, com vista panorâmica para a cidade. Tudo ali gritava sucesso. Tudo ali mostrava o quanto ele tinha subido na vida. Mas pela primeira vez, ele se perguntou: subir na vida valia a pena se você tinha que abandonar as pessoas que amava no caminho? Tirou o paletó, afrouxou a gravata, serviu-se de uísque. Bebeu em pé, na frente da janela, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar ali fora, Camila estava deitada num sofá-cama, numa sala minúscula, provavelmente com fome, provavelmente com medo, provavelmente se perguntando como ia sobreviver quando o bebê nascesse. E Gustavo estava ali, num apartamento de 200 metros quadrados, bebendo uísque importado, sozinho. O celular tocou. Isabela. Ele deixou cair na caixa postal. Tocou de novo. Caixa postal de novo. Na terceira vez, ele atendeu. O que foi? Nossa, que educação! A voz dela estava irritada. Você sumiu ontem, não respondeu minhas mensagens e agora fala comigo desse jeito? Isabela, não é uma boa hora. Quando vai ser uma boa hora? Você está sendo estranho desde ontem, desde que viu aquela ex sua. A voz dela ganhou um tom acusatório. Você ainda tem sentimentos por ela? Gustavo não respondeu, não porque não soubesse a resposta, mas porque tinha medo do que a resposta significava. Eu sabia. Isabela deu uma risada amarga. Patético, Gustavo. Você largou a coitada, arranjou outra e agora fica com remorso porque ela está grávida de outro? Acorda. Você fez a escolha certa. Ela não era do seu nível. Nunca foi. Você merece alguém como eu, alguém que entende a vida que você leva, que sabe transitar nos ambientes certos. A vida que eu levo, Gustavo repetiu, sentindo cada palavra pesar na língua. E que vida é essa, Isabela? Jantares caros, festas beneficentes onde ninguém realmente se importa com a causa? Viagens para resorts onde a gente tira foto para fingir que somos felizes? Do que você está falando? Estou falando que talvez eu tenha feito a escolha errada.
Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Isabela veio baixa, perigosa. Você está terminando comigo? Gustavo fechou os olhos, encostou a testa no vidro frio da janela. Acho que sim. Por causa daquela garçonete grávida? Você está brincando comigo? Não é por causa dela. É por minha causa. Porque eu olho para você e não sinto nada real. Porque eu olho para a minha vida e percebo que não tem nada de verdadeiro nela. É tudo aparência, tudo status, tudo vazio. Você vai se arrepender disso. A voz dela tremia de raiva. Você vai perceber que está cometendo o maior erro da sua vida. De novo. Talvez. Ou talvez pela primeira vez em muito tempo eu esteja fazendo a coisa certa. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Bloqueou o número. Jogou o celular no sofá. Ficou ali, de pé, na frente da janela, segurando o copo de uísque, sentindo o peso de todas as escolhas erradas que tinha feito, de todas as palavras que não tinha dito, de todos os momentos que tinha deixado passar. E pensou em Camila. No jeito como ela tinha erguido o queixo no restaurante, mesmo cansada, mesmo humilhada. No jeito como ela tinha se recusado a aceitar sua ajuda, mesmo precisando desesperadamente. No jeito como ela tinha dito que não precisava dele, quando os dois sabiam que não era bem verdade. Ela tinha orgulho, tinha dignidade, tinha força, e ele tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha tudo que o mundo dizia que era importante, mas não tinha nada que realmente importava. Gustavo terminou o uísque de um gole só, deixou o copo na mesa, foi para o quarto. Deitou-se na cama king size, no colchão ortopédico caríssimo, nos lençóis egípcios de 1000 fios, e ficou acordado a noite inteira, pensando em como consertar o que tinha quebrado, se é que ainda era possível consertar. Durante 3 dias, Gustavo não voltou ao restaurante. Não porque tivesse desistido de falar com Camila, mas porque precisava pensar. Precisava entender o que realmente queria, o que estava disposto a fazer, o que significava tudo aquilo que tinha sentido ao vê-la naquele apartamento minúsculo. Grávida, lutando sozinha. Trabalhou feito um robô. Reuniões, relatórios, negociações. Sua secretária comentou que ele estava diferente, mais distante, mais pensativo. Ele apenas deu de ombros, pediu que não o incomodassem, a menos que fosse urgente. Na 4ª noite, Gustavo estacionou o carro do outro lado da rua do prédio de Camila. Eram quase 22 horas. A rua estava escura, iluminada apenas por postes fracos, alguns piscando. Crianças ainda brincavam na calçada. Música alta saía de uma das janelas. Um grupo de homens bebia cerveja sentado no meio-fio. Ele saiu do carro, atravessou a rua, entrou no prédio, subiu as escadas conhecidas agora, parou na frente da porta dela. Respirou fundo. Bateu. Passos arrastados. A porta se abriu só uma fresta. Camila apareceu, o rosto cansado, cabelo molhado caindo pelos ombros. Ela tinha acabado de sair do banho. Usava uma camisola simples, larga, que mal disfarçava a barriga. Você de novo? Posso entrar? Ela hesitou, mas depois abriu a porta. Gustavo entrou, e dessa vez notou detalhes que tinha perdido na primeira visita. Havia roupinhas de bebê penduradas num varal improvisado perto da janela, macacões minúsculos, toalhinhas, meias pequenas demais para parecerem reais. Havia também uma caixa de papelão no canto, com alguns brinquedos de pelúcia dentro, tudo de segunda mão, mas limpo e cuidado. Camila se sentou no sofá-cama, puxou um cobertor fino sobre as pernas. Puxou também a almofada que tinha virado sua companheira constante, abraçou contra o peito, não ofereceu nada, não disse nada, apenas esperou. Gustavo sentou-se na mesma cadeira de antes. Procurou as palavras certas, mas não havia palavras certas para o que ele queria dizer. Terminei com Isabela. Camila nem piscou. Parabéns. Quer uma medalha? Não, eu só achei que você devia saber. Por quê? Você acha que isso muda alguma coisa?
Que eu vou cair nos seus braços e dizer que sempre esperei por isso? A voz dela tinha um cansaço que ia além do físico. Gustavo, você me abandonou. Você olhou nos meus olhos e disse que não me amava mais. Disse que eu não era suficiente. Disse que nosso casamento tinha sido um erro. Você acha que eu simplesmente esqueci disso? Não espero que você esqueça. Mas o quê? Mas você mudou de ideia. Mas você percebeu que errou. Mas você quer voltar? Ela deu uma risada sem humor. Você não percebe como isso é humilhante? Como é humilhante que você só esteja aqui porque me viu grávida, porque ficou com pena, porque se sentiu culpado? Não é pena. Então é o quê? Eu não sei. A voz de Gustavo saiu mais alta do que pretendia. Ele passou a mão pelo rosto, tentou se controlar. Eu não sei o que é. Eu só sei que não consigo parar de pensar em você. Em como você está vivendo, em como vai ser quando o bebê nascer, em como eu vou me virar sozinha. Camila terminou a frase por ele. Eu já te disse, vou dar um jeito. Sempre dei. Mas você não precisa estar sozinha. Preciso sim. Porque a alternativa é depender de você e eu me recuso a fazer isso. Ela endireitou a postura, o queixo erguido em desafio. Eu me recuso a ser a caridade do mês. A ex-mulher coitada que você ajuda para se sentir melhor consigo mesmo. Não é isso, não? Então o que é? Ela se inclinou para frente, os olhos fixos nele. Me diz, Gustavo, por que você está aqui? De verdade. Não me venha com desculpas sobre preocupação ou culpa ou qualquer outra coisa. Me diz a verdade. Gustavo ficou em silêncio por um longo momento. A verdade. Qual era a verdade? Que ele ainda a amava, que nunca tinha parado de amar, que tinha sido covarde demais para admitir que o problema não era ela, era ele, que tinha tido medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir dar a ela a vida que merecia, então tinha optado por simplesmente fugir, porque eu cometi um erro. As palavras saíram baixas, mas firmes. O maior erro da minha vida. Eu te abandonei porque achei que você não se encaixava na vida que eu queria construir. Mas a verdade é que eu não queria que você se encaixasse. Eu queria que você fosse outra pessoa. E quando percebi que você nunca ia ser o que eu idealizei, ao invés de aceitar e amar quem você realmente era, eu simplesmente desisti. Camila piscou, surpresa pela honestidade, mas não abaixou a guarda. E agora? Agora você aceita? Agora você me ama como eu sou, depois de me ver trabalhando como garçonete, morando num lugar assim, grávida de outro homem. Não é de outro homem. A frase escapou antes que Gustavo pudesse pensar. Silêncio absoluto. Camila ficou pálida. Seus dedos apertaram a almofada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Como você sabe disso? Porque eu vi as datas. Camila ficou imóvel. No seu apartamento, o cartão de pré-natal em cima da geladeira, a data da primeira consulta, o tempo de gestação. Ele respirou fundo. Aquilo não bate com o tempo do nosso divórcio, não bate com mais ninguém. Camila desviou o olhar, mas ele viu a forma como a respiração dela acelerou, como o peito subiu e desceu mais rápido, como ela mordeu o lábio inferior. É meu filho, não é? Ela não respondeu, mas a falta de resposta já era resposta suficiente. Gustavo sentiu algo explodir no peito, uma mistura de choque, raiva, alívio e terror. Por que você não me contou? Porque você não queria saber. A voz de Camila saiu trêmula, baixa. Porque você tinha me deixado. Tinha dito que não me amava mais. Tinha pedido o divórcio. E quando eu descobri que estava grávida, o divórcio já estava em andamento. Você já estava com outra, já tinha seguido em frente. O que eu ia fazer? Aparecer do nada e dizer, aliás, estou grávida do seu filho? Sim, era exatamente o que você devia ter feito. E você ia acreditar ou ia achar que eu estava mentindo para te prender, para conseguir mais dinheiro, para atrapalhar sua vida nova com a loira perfeita? Camila se levantou do sofá com dificuldade, caminhou até a janela. Cruzou os braços sobre o peito.
Eu não quis passar por isso, Gustavo. Não quis ser a ex-esposa desesperada que inventa a gravidez para chamar atenção. Você não inventou. Você está grávida de verdade. Do meu filho. E daí? Ela se virou para encará-lo, lágrimas escorrendo pelo rosto agora. E daí que é seu filho? Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que agora vai virar um pai presente e dedicado? Você acha que vai compensar todo o resto? Eu quero tentar. Ela riu através das lágrimas. Você quis tentar o nosso casamento? Não. Desistiu na primeira dificuldade. Você quis tentar entender o que estava acontecendo comigo quando eu te implorei para conversarmos? Não. Simplesmente disse que acabou. E agora você quer tentar ser pai? Me desculpa se eu não acredito. Camila, eu não preciso de você, Gustavo. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não preciso do seu dinheiro, da sua pena, da sua culpa. Eu vou criar esse filho sozinha. E ele vai crescer sabendo que a mãe dele fez de tudo para dar o melhor para ele, mesmo sem ter nada. Mas ele merece ter um pai. E você acha que você é o pai que ele merece? Ela deu um passo em direção a ele, a voz tremendo de emoção. Um homem que abandona a esposa quando as coisas ficam difíceis. Um homem que escolhe status e dinheiro ao invés de amor. Um homem que demora 10 meses para perceber que cometeu um erro. Gustavo levantou-se, caminhou até ela, parou a poucos centímetros de distância. Você tem razão. Eu não sou o pai que ele merece. Ainda não. Mas posso aprender, posso tentar, posso estar aqui. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida e decidir que agora quer fazer parte dela. Por que não? Você estava disposta a mudar por mim quando éramos casados. Por que eu não posso mudar por você agora? Porque é tarde demais. A voz dela saiu num grito. Tarde demais, Gustavo. Você já fez sua escolha. Você me escolheu para ser deixada para trás e agora tem que viver com isso. Eu não aceito isso. Você não tem escolha. Tenho sim. Ele segurou os ombros dela, suave, mas firme. Tenho a escolha de lutar, de não desistir dessa vez, de estar aqui todos os dias, se for preciso, até você acreditar que eu mudei, até você me dar uma chance. Camila o empurrou, se afastou. As lágrimas escorriam livremente agora, o corpo tremendo. Eu não quero te dar uma chance. Eu não quero te perdoar. Eu não quero que você faça parte da minha vida. Mas ela não soava convincente. Soava cansada. Soava assustada. Soava como alguém que queria desesperadamente acreditar, mas tinha medo demais de se machucar de novo. Quanto tempo falta para o bebê nascer? Camila hesitou. 2 meses. 2 meses. Gustavo respirou fundo. Me dá 2 meses. Deixa eu provar que mudei. Deixa eu te ajudar. Deixa eu estar aqui. Como garçom, como ajudante, como banco. A voz dela estava carregada de amargura. Como pai do meu filho. Como alguém que cometeu o pior erro da vida e quer consertar. Você não pode consertar, Gustavo. Não funciona assim. Você não pode simplesmente apertar um botão e voltar no tempo e desfazer tudo. Eu sei. Mas posso começar de novo. Do zero, podemos começar de novo. Não existe começar de novo. Existe apenas seguir em frente. E eu já segui. Sem você. Então me deixa seguir com você. Não como antes, como algo novo. Como parceiros, como pais. Camila fechou os olhos, balançou a cabeça. Você não entende. Você não entende o quanto doeu, o quanto ainda dói. Eu te amava, Gustavo. Te amava tanto que doía. E você me jogou fora como se eu fosse nada. Como se 8 anos juntos não significassem nada. Significavam tudo. A voz dele saiu rouca. Significavam tudo. E eu fui idiota demais para perceber. Eu achei que queria algo diferente, algo maior, algo mais... Ele parou, procurando as palavras. Eu achei que queria uma vida que impressionasse as pessoas. E aí consegui. Tenho o apartamento, o carro, o cargo, o dinheiro. Tenho tudo que as pessoas dizem que é importante. E sabe o que eu descobri?
que nada disso importa se eu não tenho você. Palavras bonitas, mas são só palavras. Então me deixa transformar em ações. Me deixa estar aqui. Me deixa ajudar com as contas, com o bebê, com o que for preciso. Eu não quero sua ajuda, mas você precisa. E nosso filho precisa. Ele apontou para a barriga dela. Ele precisa de um pai. Precisa de alguém que esteja presente. Precisa saber que foi desejado. Foi desejado. Por mim, só por mim. E é suficiente. Não é. Gustavo segurou a mão dela, ignorando como ela tentou se afastar. Não é suficiente, porque você não deveria ter que fazer tudo sozinha. Não deveria ter que trabalhar 8 horas por dia grávida. Não deveria ter que morar num lugar como esse. Não deveria ter que se preocupar se vai ter dinheiro para fraldas e leite. E cuja culpa é isso? Minha. Ele admitiu sem hesitar. É minha culpa. Toda. E eu quero consertar. Mesmo que demore anos, mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que nunca voltemos a ser o que éramos. Eu só quero estar presente para você e para nosso filho. Camila puxou a mão de volta, abraçou a própria barriga. Gustavo a observou, viu o conflito estampado no rosto dela, a forma como ela queria ceder, mas tinha medo, a forma como ela queria acreditar, mas não conseguia. Eu preciso pensar. Tudo bem. Pense o tempo que precisar, mas enquanto pensa, me deixa ajudar. Financeiramente, pelo menos. Deixa eu pagar um lugar melhor para você morar. Deixa eu pagar as consultas médicas. Deixa eu garantir que você e o bebê tenham tudo o que precisam. Não. Camila. Eu disse não, Gustavo. Ela foi até a porta. Abriu. Por favor, vá embora. Eu estou cansada, preciso dormir. Tenho turno duplo amanhã. Turno duplo? Você não pode trabalhar turno duplo grávida. Posso e vou. Preciso juntar dinheiro para quando o bebê nascer. Não vou poder trabalhar nos primeiros meses, então preciso guardar o máximo possível agora. Isso é insano. Isso é sobrevivência. Ela apontou para o corredor. Vá embora, Gustavo, e não volte aqui. Se você tem algo para dizer, me manda mensagem. Mas não apareça mais sem avisar. Não apareça mais achando que pode simplesmente entrar na minha vida quando quiser. Gustavo caminhou até a porta, parou ao lado dela. Por favor, pelo menos aceita ajuda financeira. Pelo bem do bebê. O bebê vai ficar bem. Eu vou garantir isso. Ela manteve a porta aberta, esperando que ele saísse. Boa noite. Ele hesitou mais um segundo. Quis dizer algo, quis fazer algo, mas então apenas saiu. A porta se fechou atrás dele e ele ouviu a tranca sendo acionada. Ouviu os passos dela se afastando. Desceu as escadas devagar. Saiu do prédio, voltou para o carro. Sentou-se, mas não ligou o motor. Ficou ali, olhando para a janela do terceiro andar, para a luz fraca que iluminava o apartamento minúsculo. Camila estava ali dentro, grávida do filho dele, sozinha, teimosa, orgulhosa, e ele não sabia como quebrar aquele muro que ela tinha construído ao redor do coração. Mas ia descobrir. Tinha que descobrir. Porque daqui a 2 meses, seu filho ia nascer. E Gustavo não ia deixar que isso acontecesse sem que ele estivesse presente. Não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Não ia desistir de novo. Gustavo não desistiu. Não apareceu no apartamento de Camila sem avisar, como ela tinha pedido, mas encontrou outras formas de estar presente. Começou indo ao restaurante onde ela trabalhava, não para jantar nas mesas que ela atendia, não para constrangê-la, apenas para observar de longe, para garantir que ela estava bem, para ver com os próprios olhos que não tinha desmaiado, que não tinha caído, que ainda estava de pé. No primeiro dia, ele estacionou do outro lado da rua e ficou observando pela janela. Viu Camila servindo mesas, carregando bandejas, sorrindo para clientes. O uniforme estava mais apertado agora, a barriga mais evidente. Ela se movia devagar, com cuidado, uma mão sempre apoiando as costas. Gustavo apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. No segundo dia, ele entrou no restaurante.
Sentou-se numa mesa no canto, longe das que Camila atendia. Pediu apenas um café. Ficou ali por 1 hora, observando. Ela não o viu. Ou fingiu que não viu. Ele pagou, deixou uma gorjeta generosa, saiu. No terceiro dia, Gustavo tomou uma decisão. Foi até o restaurante no meio da tarde, quando o movimento estava mais calmo. Pediu para falar com o gerente. Um homem de meia idade, cabelo começando a ficar grisalho, apareceu. Olhou para Gustavo com a desconfiança natural de quem trabalha no setor de serviços e está acostumado a lidar com clientes difíceis. Posso ajudar? Quero fazer uma proposta. O gerente cruzou os braços. Que tipo de proposta? Tem uma funcionária aqui, Camila Ferreira. Ela trabalha como garçonete. Conheço a Camila. Ótima funcionária. Por quê? Gustavo respirou fundo. Ela está grávida. De mim. E eu quero pagar para que ela não precise trabalhar até o bebê nascer. O gerente arqueou as sobrancelhas. O senhor quer pagar o salário dela? Quero bancar um abono temporário, como reconhecimento interno. Funcionária destaque, sem exposição. E quero que vocês a mantenham registrada, com todos os benefícios, como se ela estivesse trabalhando normalmente. Quando o bebê nascer, ela decide se quer voltar ou não. Por que faria isso? Porque ela não vai aceitar minha ajuda diretamente. Gustavo passou a mão pelo cabelo. Ela é orgulhosa, teimosa. Se eu simplesmente depositar dinheiro na conta dela, vai recusar, vai devolver. Mas se vier como salário do trabalho, talvez aceite. O gerente estudou Gustavo por um longo momento. E se ela descobrir? Ela vai descobrir eventualmente, mas aí já vai estar em casa, descansando, cuidando da saúde. Vai ser mais difícil para ela recusar. O senhor entende que isso é irregular? Entendo. Gustavo tirou o talão de cheques do bolso. Por isso, estou disposto a pagar um valor adicional para compensar qualquer inconveniente. Digamos, R$ 5.000 extras para o restaurante. Pode usar para reformas, equipamentos novos, bônus para os funcionários. O que quiser. Só preciso que mantenha Camila registrada e pagando o salário dela normalmente. O gerente ficou em silêncio, claramente tentando decidir se aquilo era loucura ou genialidade. Finalmente suspirou. O senhor realmente a ama, não é? Gustavo não respondeu. Apenas encheu o cheque, assinou, entregou. O gerente pegou, olhou para o valor, assentiu. Vou pedir que ela passe por um médico particular. Se houver recomendação de repouso, a empresa concede licença remunerada. Vou insistir que ela fique em casa, mas que vamos continuar pagando normalmente, porque ela é uma funcionária valiosa e queremos que volte depois. Obrigado. Não me agradeça. Se ela descobrir e ficar furiosa, o senhor vai lidar com as consequências. Vou lidar. Gustavo saiu do restaurante sentindo que tinha vencido uma pequena batalha, mas a guerra ainda estava longe de acabar. Camila não ia aceitar aquilo facilmente quando descobrisse. Ia ficar furiosa, ia se sentir manipulada, ia provavelmente querer devolver cada centavo. Mas pelo menos ia estar em casa, descansando, segura. Durante a semana seguinte, Gustavo se dedicou a descobrir outras formas de ajudar sem que Camila soubesse. Descobriu que o prédio onde ela morava tinha sérios problemas estruturais, vazamentos, fiação antiga, risco de incêndio. Conversou com o proprietário, um homem ganancioso que não se importava com a segurança dos inquilinos desde que pagassem o aluguel em dia. Gustavo fez outra proposta. Pagou para que o prédio inteiro fosse reformado. Não saiu como dinheiro direto. Entrou como doação de uma empresa de manutenção ligada a um projeto social que ele financiava. Nova fiação elétrica. Novo encanamento, paredes pintadas, telhado consertado. O proprietário aceitou o dinheiro com um sorriso ganancioso, sem fazer perguntas. As reformas começaram uma semana depois. Gustavo também descobriu qual supermercado Camila frequentava.
Um mercadinho pequeno, de bairro, com preços inflacionados e produtos de qualidade duvidosa. Conversou com o dono, fez um acordo. Sempre que Camila fosse fazer compras, o dono aplicaria um desconto de 80%. O desconto vinha como convênio de um programa de assistência alimentar pago antecipadamente por terceiros. Gustavo cobriria a diferença mais um extra para compensar o incômodo. Foram pequenas coisas, discretas, coisas que Camila talvez nem percebesse. Mas eram coisas que faziam diferença, que garantiam que ela e o bebê estavam seguros, alimentados, confortáveis. E Gustavo dormia um pouco melhor sabendo disso. 2 semanas depois da conversa no apartamento de Camila, ele recebeu uma mensagem dela. Era tarde da noite, quase meia-noite. Ele estava deitado, tentando dormir, quando o celular vibrou. "Preciso falar com você, amanhã, 2 da tarde, Praça da República." Gustavo respondeu imediatamente. "Estarei lá." Passou a noite acordado, imaginando o que ela ia dizer. Será que tinha descoberto sobre o restaurante, sobre as reformas no prédio, sobre o supermercado? Será que estava furiosa? Será que ia finalmente aceitar ajuda? Ou será que era sobre algo completamente diferente? Chegou à praça meia hora mais cedo. Sentou-se num banco perto da fonte, observou as pessoas passando, crianças brincando, casais caminhando de mãos dadas, idosos alimentando pombos. Vida acontecendo ao redor dele, enquanto seu próprio mundo estava suspenso, esperando por aquela conversa. Camila chegou pontualmente às 2. Usava um vestido largo, azul claro, que escondia a barriga melhor do que as outras roupas. Havia uma bolsa pequena pendurada no ombro. O cabelo estava solto, caindo pelos ombros em ondas naturais. Ela parecia cansada, mas havia algo diferente no rosto. Uma determinação que não estava lá antes. Gustavo se levantou quando ela se aproximou. Ela fez sinal para que voltasse a sentar. Acomodou-se ao lado dele no banco, mantendo uma distância segura. Ficaram em silêncio por um momento. Depois, Camila falou. "O gerente me ligou. Disse que preciso ficar em casa, que o médico recomendou repouso." Gustavo manteve a expressão neutra. "E você vai ficar. Não tenho escolha. Ele disse que se eu não ficar, pode comprometer a saúde do bebê. Disse que vão continuar pagando meu salário, mas que não posso voltar até depois que o bebê nascer." "Parece razoável." Camila virou a cabeça para encará-lo. "Foi você, não foi?" Gustavo poderia ter mentido, poderia ter negado, mas estava cansado de mentiras. "Sim, foi eu." Ela assentiu, como se já soubesse a resposta. Respirou fundo. "Eu devia estar furiosa, devia estar gritando com você, devia estar mandando você se ferrar e dizendo que não aceito sua caridade. Mas eu estou cansada demais para ficar furiosa e com medo demais para recusar ajuda." Ela passou a mão pela barriga num gesto inconsciente. "Tive uma consulta ontem. O médico disse que estou com pressão alta, que se eu continuar trabalhando assim, posso ter complicações, posso colocar o bebê em risco." Gustavo sentiu o coração apertar. "Camila, não. Deixa eu terminar." Ela ergueu a mão. "Eu passei as últimas semanas dizendo que não preciso de você, que posso fazer tudo sozinha, que sou forte o suficiente. Mas a verdade é que não sou. Não completamente. Eu sou forte, sim, mas todo mundo tem limites, e eu cheguei no meu. Então você vai aceitar minha ajuda com condições." Gustavo esperou. "Primeira condição, você não toma decisões por mim sem me consultar. Se vai fazer algo, me avisa antes, não me manipula, não age pelas minhas costas. Justo. Segunda condição, não é caridade, é uma dívida. Você me deve isso, você me deve pelo que fez, pelo casamento que destruiu, pela forma como me tratou. Então não venha com discurso de estar fazendo um favor." Gustavo engoliu seco. "Entendido. Terceira condição, você não tem direito automático sobre o bebê. Só porque vai ajudar financeiramente não significa que vai ter direitos de pai.
Isso você vai ter que conquistar. Provando que mudou. Provando que está aqui para ficar. Vou provar. Quarta condição, nós não estamos juntos. Não somos um casal. Não vamos fingir que somos uma família feliz. Somos apenas duas pessoas tentando fazer o melhor para uma criança. Nada mais. Essa doeu, mas Gustavo assentiu. Entendo. Quinta e última condição. Se você me magoar de novo, se você desistir de novo, se você me abandonar de novo, eu corto qualquer contato. Você nunca mais vai ver esse bebê. Nunca mais vai saber dele. Vai ser como se não existisse. Não vou desistir. Você disse isso sobre o nosso casamento também, eu sei. E cometi um erro, mas não vou cometer de novo. Ele se virou no banco para ficar de frente para ela. Camila, eu sei que você não acredita em mim. Sei que tenho que provar. Mas juro por tudo que é sagrado que não vou te abandonar de novo. Não vou abandonar nosso filho. Camila estudou o rosto dele por um longo momento. Tinha que ser verdade ali. Tinha que ser sinceridade. Porque se fosse mentira, ela não aguentaria. Não de novo. Tudo bem. Aceito sua ajuda, mas só porque não tenho escolha. Só porque preciso pensar no bebê primeiro. É tudo que eu peço. Ela tirou um papel da bolsa, estendeu para ele. Aqui está uma lista de coisas que preciso. Não são luxos. São necessidades. Berço, carrinho, roupas, fraldas, produtos de higiene, consultas médicas particulares porque o posto de saúde está demorando muito para marcar. Gustavo pegou a lista, percorreu com os olhos. Tudo ali era básico, essencial. Nada supérfluo, nada exagerado. Era a lista de uma mãe que só queria garantir o mínimo para o filho. Vou providenciar tudo isso. E mais, não quero mais. Quero apenas o necessário e um lugar melhor para morar. Gustavo guardou a lista no bolso. Aquele apartamento não é seguro. Tem problemas de fiação, de encanamento. Já estão fazendo reformas. Vi os operários começando a trabalhar na semana passada. Gustavo hesitou. Sim, sobre isso. Foi você também? Foi. Camila fechou os olhos, balançou a cabeça. Quantas outras coisas você fez sem me contar? Algumas, mas tudo pensando na sua segurança e na do bebê. Você não pode simplesmente tomar conta da minha vida, Gustavo. Não estou tomando conta, estou ajudando. Há diferença. Ela abriu os olhos, olhou para ele com uma mistura de frustração e algo que parecia quase ternura. Você é impossível e você é teimosa. Aprendi com os melhores. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dela. O primeiro sorriso verdadeiro que Gustavo via em meses. Sumiu rapidamente, mas tinha estado lá, real. Eles ficaram sentados no banco por mais tempo, conversando sobre coisas práticas. Quando seria a próxima consulta? Que tipo de berço ela queria? Se tinha preferência por cores para o quarto do bebê. Coisas simples, mundanas, mas que de alguma forma pareciam importantes. Gustavo descobriu que ela não sabia o sexo do bebê ainda. Queria esperar para ser surpresa. Descobriu que ela tinha enjoos terríveis nos primeiros meses, que tinha desenvolvido uma aversão estranha a café, que tinha crises de choro do nada por causa dos hormônios. Descobriu que ela cantava para a barriga todas as noites antes de dormir, sempre a mesma canção de ninar que a mãe dela costumava cantar. E percebeu, com uma clareza dolorosa, o quanto tinha perdido. Quantos momentos tinha deixado passar. Quanta vida tinha acontecido sem ele. Não ia perder mais nada, não se Camila o deixasse fazer parte. Quando o sol começou a se pôr, Camila disse que precisava ir. Gustavo ofereceu carona, ela recusou. Disse que precisava de tempo sozinha para processar tudo, para se acostumar com a ideia de aceitar ajuda depois de tanto tempo lutando sozinha. Ele ficou observando ela se afastar, caminhando devagar pelo parque, uma mão sempre apoiando as costas. Quis correr atrás, quis dizer mais coisas, quis abraçá-la e prometer que tudo ia ficar bem. Mas não fez nada disso. Apenas ficou ali, no banco, até ela desaparecer de vista. Naquela noite,
Gustavo foi a uma loja de bebês. Comprou tudo da lista que Camila tinha dado. E mais. Comprou um berço de madeira maciça, um carrinho moderno com suspensão, um enxoval completo de roupinhas neutras em tons de amarelo e verde. Comprou fraldas, lenços, pomadas, shampoos especiais para bebês. Comprou livros sobre paternidade, sobre cuidados com recém-nascidos, sobre desenvolvimento infantil. Levou tudo para o apartamento de Camila no dia seguinte. Bateu na porta, ela abriu, arregalou os olhos ao ver a quantidade de sacolas e caixas. O que é tudo isso? A lista. E algumas coisas extras. Gustavo, isso é demais. Não é? É o mínimo. Ele começou a entrar com as caixas. Ela se afastou para dar passagem. Passou a próxima hora montando o berço, organizando as roupinhas, colocando tudo em ordem. Camila ficou sentada no sofá-cama, observando, sem dizer nada. Quando tudo estava pronto, Gustavo se virou para ela. Precisa de mais alguma coisa? Camila olhou ao redor. O apartamento minúsculo agora estava cheio de coisas de bebê. Parecia apertado, mas ao mesmo tempo aconchegante. Parecia um lugar onde uma criança poderia ser feliz. Não, está perfeito. A voz dela saiu baixa, emocionada. Obrigada. Gustavo se aproximou, hesitou, depois se ajoelhou na frente dela. Posso? Ele apontou para a barriga. Camila mordeu o lábio, depois assentiu. Gustavo colocou a mão sobre a barriga redonda. Sentiu algo se mexer por baixo da palma. Um chute, pequeno, forte. Seu filho estava ali, vivo, real, se movendo. Ele olhou para cima, encontrou os olhos de Camila. Havia lágrimas ali, mas não eram lágrimas tristes. Oi, pequeno. A voz de Gustavo saiu rouca. Sou seu pai. Eu sei que ainda não nos conhecemos direito, mas vou estar aqui. Prometo. Vou estar aqui para você e para sua mãe. Não vou desistir. Nunca mais. O bebê chutou de novo, como se entendesse, como se estivesse respondendo. Camila colocou a mão sobre a de Gustavo, entrelaçou os dedos, e pela primeira vez em meses, ele sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse esperança. Talvez ele pudesse consertar o que tinha quebrado. Talvez não fosse tarde demais. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas que de alguma forma funcionava. Gustavo aparecia no apartamento de Camila todos os dias. Levava comida fresca do mercado, ajudava a limpar, fazia pequenos reparos. Camila resistiu no começo, insistindo que podia fazer tudo sozinha, mas aos poucos foi cedendo. A barriga estava cada vez maior, os movimentos cada vez mais difíceis, o cansaço cada vez mais presente. Gustavo a acompanhou em todas as consultas médicas. Sentou-se ao lado dela na sala de espera, segurou a mão dela durante os ultrassons, ouviu atentamente tudo que o médico dizia. Viu o bebê na tela, viu o coraçãozinho batendo, viu os dedos minúsculos, o nariz pequeno, os pés que já chutavam com força. Foi numa dessas consultas que eles descobriram o sexo. O médico perguntou se queriam saber. Camila hesitou, olhou para Gustavo. Ele deixou a decisão com ela. Ela respirou fundo, assentiu. É um menino. Um menino. Gustavo sentiu algo explodir no peito. Um filho. Ele ia ter um filho. Um menino. Alguém para ensinar a jogar bola, para levar para pescar, para mostrar como ser um homem de verdade. Alguém para amar de forma incondicional. Camila começou a chorar ali mesmo, na maca, ainda com gel no abdômen. Gustavo segurou a mão dela, limpou as lágrimas com o polegar. Ela não o afastou, apenas segurou mais forte. À noite, no apartamento, eles conversaram sobre nomes. Gustavo sugeriu Bernardo. Camila fez cara feia, disse que conhecia um Bernardo na escola que tinha sido horrível com ela. Camila sugeriu Rafael. Gustavo disse que tinha um chefe chamado Rafael, que era um tirano. Riram juntos pela primeira vez em meses. Riram de verdade, sem amargor, sem mágoa. Acabaram decidindo por Gabriel. Forte, bonito,
sem associações ruins para nenhum dos dois. Gabriel Mendes Ferreira. Um nome que carregaria os dois sobrenomes, porque Gustavo insistiu que o filho tinha que ter o nome da mãe também. Camila protestou fracamente, mas no fundo ele viu que ela ficou feliz. As coisas estavam melhorando, devagar, cautelosamente, mas estavam. E então tudo desmoronou de novo. Foi num sábado à tarde. Gustavo tinha saído para comprar tintas e pincéis porque Camila tinha decidido que queria pintar uma parede do apartamento com nuvens e estrelas para o quartinho improvisado de Gabriel. Ele estava ansioso, empolgado até, imaginando os dois pintando juntos, imaginando como seria transformar aquele espaço pequeno em algo especial. Estava na sessão de tintas quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez aceitar a ligação. Alô? Gustavo Mendes? Uma voz feminina, jovem, hesitante. Sim. Quem é? Meu nome é Júlia. Eu trabalho no restaurante onde Camila trabalhava. A gente é amiga. Aconteceu alguma coisa? O coração de Gustavo disparou. Eu não sei se devia ligar, mas achei que você precisava saber. A voz da moça tremeu. Isabela esteve aqui hoje. Sua ex-namorada, ela descobriu sobre Camila, sobre o bebê, e ela não ficou feliz. Como ela descobriu? Não sei, mas ela estava furiosa. Disse que você estava sendo idiota, que estava jogando sua vida fora por causa de uma ex-esposa medíocre. Ela disse... A moça parou, como se não tivesse coragem de continuar. O quê? Disse o quê? Que ia garantir que Camila pagasse por ter roubado você, que ia fazer a vida dela um inferno, que ia mostrar para todo mundo que tipo de mulher ela realmente era. Gustavo sentiu o sangue gelar. Isabela era vingativa, ele sabia disso. Tinha visto ela destruir pessoas que a cruzaram. Tinha visto ela usar dinheiro e conexões para arruinar reputações, para acabar com carreiras. Mas nunca tinha imaginado que ela iria atrás de Camila. Onde Camila está agora? Em casa, imagino. Ela não saiu desde que ficou de repouso. Obrigado por me avisar. Gustavo desligou, abandonou o carrinho de compras no meio da loja, correu para o carro. Dirigiu acima do limite de velocidade, o coração batendo descompassado, a mente criando cenários cada vez piores. Chegou ao prédio de Camila, subiu as escadas de 2 em 2 degraus, bateu na porta com urgência. Camila abriu, surpresa com a agitação dele. O que aconteceu? Isabela sabe sobre você, sobre o bebê. Gustavo entrou, fechou a porta atrás de si. Ela fez ameaças. Precisamos te tirar daqui. Tirar? Para onde? Para minha casa. Para algum lugar seguro. Ela é perigosa, Camila. Ela tem dinheiro, tem conexões. E quando ela quer destruir alguém... Ei, calma. Camila segurou os braços dele, forçou-o a olhar para ela. Respira. Me explica direito o que está acontecendo. Gustavo contou sobre a ligação, sobre o que Júlia tinha dito, sobre como Isabela tinha reagido quando descobriu sobre a gravidez. Viu o rosto de Camila ficar pálido, viu o medo aparecer nos olhos dela, mas também viu a forma como ela endireitou a postura, como levantou o queixo em desafio. Ela não pode me fazer nada, eu não fiz nada de errado. Ela não precisa de você ter feito algo errado. Ela só precisa inventar histórias, espalhar boatos, destruir sua reputação. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Você não conhece Isabela como eu conheço. Ela é capaz de tudo. Então, o que você sugere? Que eu me esconda? Que eu viva com medo? A voz de Camila ganhou um tom de raiva. Eu já perdi tudo uma vez, Gustavo. Perdi você. Perdi nossa casa, perdi a vida que tinha. Não vou deixar uma ex-namorada ciumenta tirar o pouco que me restou. Não é sobre tirar nada, é sobre proteger você e Gabriel. Camila colocou as mãos sobre a barriga, um gesto protetor.
inconsciente. Gustavo tinha razão, ela sabia, mas a ideia de fugir, de se esconder, de dar a Isabela o poder de controlar sua vida era insuportável. Antes que pudessem discutir mais, o telefone de Camila tocou. Ela olhou para a tela, franziu a testa. Número desconhecido também. Atendeu na frente de Gustavo. Alô? Camila Ferreira? Uma voz masculina, formal, profissional. Sim, quem fala? Meu nome é Dr. Almeida. Sou advogado. Fui contratado para representá-la num processo. Processo? Que processo? Eu não contratei nenhum advogado. Não, senhora. Mas um processo foi movido contra a senhora. Uma ação de paternidade fraudulenta. Minha cliente alega que a senhora está tentando extorquir Gustavo Mendes, forçando-o a assumir paternidade de uma criança que não é dele e exigindo pensão alimentícia indevida. Camila ficou branca. Sua mão começou a tremer tanto que quase derrubou o telefone. Gustavo pegou o aparelho dela, viu a expressão de choque absoluto, colocou no viva voz. Quem é sua cliente? Gustavo Mendes? Senhor, peço que não interfira nesta... Eu perguntei quem é sua cliente. Uma pausa. Depois, suspiro resignado. Isabela Cardoso. Gustavo sentiu a raiva subir como lava. Aquela desgraçada, aquela maldita desgraçada. Você vai desistir desse processo imediatamente. Senhor, eu tenho obrigação de representar minha cliente. Eu não me importo com suas obrigações. Esse processo é baseado em mentiras. O filho é meu. Camila nunca pediu dinheiro, nunca exigiu nada. Isabela está fazendo isso por vingança pura. Senhor, vou precisar de provas de paternidade, documentação e... vai ter tudo o que precisa. Mas você vai desistir desse processo. Hoje, agora, ou eu garanto que sua carreira acaba. Eu conheço gente, Dr. Almeida, conheço gente importante e garanto que posso acabar com você mais rápido do que imagina. Silêncio tenso. Depois, a voz do advogado, mais baixa. Vou conversar com minha cliente, mas não posso prometer nada. Converse e diga a ela que se ela chegar perto de Camila de novo, não vai ser um processo que ela vai enfrentar. Gustavo desligou, jogou o telefone no sofá. Passou a mão pelo rosto, tentando controlar a respiração, tentando pensar racionalmente, apesar da fúria que o consumia. Camila estava sentada, olhos arregalados, mãos tremendo. Um processo. Isabela tinha movido um processo contra ela, acusando-a de fraude, de extorsão, coisas que nunca tinha feito, nunca tinha pensado em fazer. Gustavo, você não vai para lugar nenhum. A voz dele saiu firme, determinada. Você fica aqui, eu resolvo isso. Como? Do jeito que for necessário. Ele pegou o celular dele, discou um número. Precisava de um advogado, um bom, o melhor. Alguém que pudesse enterrar Isabela e esse processo ridículo antes que causasse mais dano. Passou a próxima hora ao telefone. Falou com 3 advogados diferentes, explicou a situação. Exigiu que o processo fosse derrubado. Ofereceu pagar o que fosse necessário. Usou todas as conexões que tinha, chamou favores de pessoas que lhe deviam, fez ameaças veladas para quem não cooperava. Camila ficou sentada no sofá o tempo todo, abraçando a barriga em choque. Gustavo viu quando ela começou a chorar silenciosamente, viu quando as lágrimas escorreram pelo rosto sem que ela sequer tentasse limpá-las. Quando finalmente desligou o último telefonema, ele foi até ela, se ajoelhou na frente dela, segurou as mãos dela. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu não vou deixar ela te machucar. Por que ela está fazendo isso? A voz de Camila saiu quebrada. O que eu fiz para ela me odiar tanto? Você não fez nada. Isso sou eu. Ele apertou as mãos dela. Isso é porque eu a larguei, porque escolhi você, porque percebi que tinha cometido um erro. Ela está fazendo isso para me machucar e está usando você para isso. Mas eu não pedi para você escolher nada. Eu não pedi para você voltar.
Eu sei e sinto muito que você está passando por isso por minha causa. Camila puxou as mãos de volta, limpou as lágrimas com raiva. Eu não quero sua pena, Gustavo. Quero que você resolva isso. Quero que faça essa mulher desaparecer da minha vida. Vou fazer. Prometo que vou fazer. Como? Gustavo hesitou. Tinha uma ideia perigosa que poderia sair pela culatra, mas era a única forma de garantir que Isabela não voltasse a incomodar Camila. Vou falar com ela, pessoalmente. Você acha que isso vai funcionar? Tenho que tentar. Ele se levantou, pegou as chaves do carro. Fica aqui, tranca a porta. Não abre para ninguém exceto eu. Vou voltar o mais rápido possível. Gustavo... Ele parou na porta, virou-se para olhá-la. Camila estava de pé agora, uma mão na barriga, a outra segurando a beirada do sofá para se equilibrar. Havia medo no rosto dela, mas também confiança. Confiança nele. Pela primeira vez em meses, ela estava confiando nele para resolver algo. Toma cuidado. Vou tomar. Ele forçou um sorriso que não chegou aos olhos. E quando eu voltar, a gente vai esquecer que tudo isso aconteceu. Vai ser só nós três. Você, eu e Gabriel. Camila não respondeu. Apenas assentiu, abraçando a barriga, observando ele sair. Gustavo desceu as escadas rapidamente, entrou no carro, dirigiu até o apartamento de Isabela. Conhecia o endereço de cor. Tinha passado noites ali, tinha deixado roupas no armário dela, tinha tido uma vida inteira com aquela mulher por alguns meses. Estacionou na frente do prédio, subiu até o 12º andar, tocou a campainha. Isabela atendeu quase imediatamente, como se estivesse esperando. Usava um roupão de seda, cabelo preso num coque perfeito, maquiagem impecável mesmo estando em casa. Ela sorriu ao vê-lo. Um sorriso frio, calculado, venenoso. Gustavo, que surpresa! Entrou? Vamos conversar aqui mesmo. O sorriso dela ficou mais amplo. Sobre o processo, sobre como sua ex-esposa está tentando te extorquir, você sabe que não é verdade. Sei. Isabela cruzou os braços, inclinou-se no batente da porta. Porque, pelo que eu vi, ela está vivendo num apartamento miserável, grávida, sem trabalhar, e você está bancando tudo. Parece extorsão para mim. Ela não pediu nada. Eu ofereci. Porque é meu filho. Você tem certeza disso? Porque, pelo que eu vi, o divórcio de vocês faz quase 1 ano. Ela pode ter engravidado de qualquer um. É meu filho. E você vai desistir desse processo ridículo agora. Ou o quê? Você vai me ameaçar? Me processar? A voz dela ganhou um tom de desafio. Vai em frente, Gustavo. Mas lembra que eu tenho dinheiro também. Tenho advogados melhores que os seus. E tenho paciência para arrastar isso pelos tribunais por anos, se for preciso. O que você quer? Isabela inclinou a cabeça, estudou ele por um longo momento. Quero você, de volta. Comigo. Como era antes. Isso não vai acontecer. Então não há acordo. O processo continua. E garanto que vou tornar a vida daquela mulher um inferno. Vou investigar cada detalhe do passado dela. Vou encontrar alguma coisa, por menor que seja, e vou usar contra ela. Vou fazer todo mundo acreditar que ela é uma interesseira, uma mentirosa, uma golpista. Gustavo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Isabela não recuou. Apenas ergueu o queixo, desafiadora. Você não vai fazer nada disso. Não? E quem vai me impedir? Eu. E não por ameaça, não por dinheiro, mas porque vou expor quem você realmente é. Vou contar para todo mundo sobre aquele esquema que você montou na empresa onde trabalha, sobre como você desviou fundos, sobre como você falsificou documentos, sobre todos os pequenos crimes que você cometeu e acha que ninguém sabe. O rosto de Isabela ficou branco. Como você... Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não percebi, que eu não guardei provas? A voz dele estava baixa, controlada, perigosa.
Eu tenho tudo, Isabela. E-mails, documentos, gravações, tudo o que preciso para te colocar na cadeia. Então desiste desse processo, agora, e some da minha vida e da vida de Camila para sempre. Você está blefando. Quer testar? Eles ficaram parados, olhando um para o outro, numa batalha silenciosa de vontades. Finalmente, Isabela recuou. Apenas um passo, mas foi suficiente. Você mudou. Mudei. Mudei porque finalmente percebi que pessoas como você não valem o tempo nem o esforço. Agora liga para seu advogado e cancela esse processo. Ou amanhã de manhã, todos os seus superiores vão receber um e-mail com informações muito interessantes sobre suas atividades. Isabela apertou os lábios, a máscara de superioridade finalmente caindo. Tudo bem, você venceu. Vou cancelar o processo e vai ficar longe de Camila. E vou ficar longe dela. Gustavo virou-se para ir embora, mas parou, olhou por cima do ombro. Isabela, se você chegar perto dela de novo, se você tentar qualquer coisa, não vai ser processo nem ameaça. Vou destruir você. Completa e totalmente, entendeu? Ela não respondeu, apenas fechou a porta com força. Gustavo desceu até o carro, entrou, encostou a cabeça no volante. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. Tinha funcionado. Ela tinha recuado. O processo ia ser cancelado. Mas agora Isabela era uma inimiga de verdade. E inimigos eram perigosos. Dirigiu de volta para o apartamento de Camila, subiu as escadas mais devagar dessa vez. Bateu na porta. Ela abriu imediatamente, como se estivesse esperando do outro lado. E então, acabou. Ela vai cancelar o processo. Não vai incomodar você de novo. Como você conseguiu? Fiz o que precisava ser feito. Camila estudou o rosto dele. Viu algo diferente ali. Algo mais duro, mais determinado, mais perigoso. Você a ameaçou, não foi? Apenas garanti que ela entendesse as consequências de continuar. Camila deveria se sentir aliviada. Deveria estar feliz. Mas tudo que conseguia sentir era uma preocupação crescente. Gustavo tinha mudado. Tinha realmente mudado. Mas será que era uma mudança boa? Ou será que estava apenas revelando um lado dele que sempre estivera lá, escondido? Obrigada. A voz dela saiu baixa. Por me proteger. É para isso que eu estou aqui. Ele se aproximou, hesitou, depois a abraçou. Camila relaxou contra ele, sentindo o calor do corpo dele, o cheiro familiar, o batimento forte do coração. Fechou os olhos, permitiu-se acreditar por um momento que tudo ia ficar bem, que eles iam conseguir. Que Gabriel ia nascer num mundo onde seus pais finalmente tinham aprendido a lutar juntos. Gabriel Mendes Ferreira nasceu na madrugada de terça-feira por volta das 4 da manhã, 3 semanas antes do previsto. Camila tinha acordado às 4 da manhã com contrações fortes, regulares, impossíveis de ignorar. Ligou para Gustavo, a voz trêmula, tentando soar calma, dizendo que achava que era a hora. Ele chegou em 15 minutos, quebrando todos os limites de velocidade, estacionando o carro de qualquer jeito na frente do prédio. Subiu as escadas correndo, encontrou Camila já de pé, bolsa pronta, uma mão apoiando a barriga, a outra segurando a parede. Está tudo bem. Respirou fundo, forçou-se a falar com calma. Vamos com calma. Sem pressa. Gustavo, eu estou tendo um bebê. Obviamente tem pressa. Mas ela sorriu, mesmo através da dor, e ele se agarrou àquele sorriso como se fosse uma tábua de salvação. Desceram as escadas devagar, ele segurando ela. Murmurou palavras de encorajamento que nem sabia de onde vinham. No carro, Camila respirava como tinham ensinado nas aulas de preparação para o parto, contando mentalmente entre as contrações. Gustavo dirigiu rápido, mas com cuidado, uma mão no volante, a outra segurando a mão dela. Chegaram ao hospital, foram direto para a emergência. Uma enfermeira pegou Camila numa cadeira de rodas, levou para o centro obstétrico.
Gustavo foi atrás, preenchendo papéis, dando informações, tentando manter a calma, enquanto por dentro estava entrando em pânico. No quarto, Camila já estava na cama, vestindo a camisola hospitalar, monitores grudados na barriga. O médico veio, examinou, disse que estava com 6 centímetros de dilatação, que ia ser rápido, que Gabriel estava com pressa de conhecer o mundo. As horas seguintes foram um borrão, contrações cada vez mais fortes, mais próximas. Camila apertando a mão de Gustavo com tanta força que ele tinha certeza que os ossos iam quebrar. Mas não reclamou. Apenas segurou de volta, limpou o suor da testa dela, disse que estava indo bem, que era forte, que ia conseguir. Às 8h43 da manhã, depois de 5 horas de trabalho de parto, Gabriel nasceu. Um bebê perfeito de 3,2 kg, chorando alto, pele rosada, dedos minúsculos que já se fechavam em punho. O médico colocou ele no peito de Camila e Gustavo viu quando o mundo inteiro dela se reduziu àquele bebezinho. Viu quando ela olhou para Gabriel pela primeira vez, quando as lágrimas escorreram sem controle, quando ela sussurrou: "Oi, meu amor, eu sou sua mãe", com uma voz tão cheia de ternura que doeu no peito. E então o médico perguntou se o pai queria cortar o cordão. Gustavo hesitou, olhou para Camila. Ela assentiu. Ele pegou a tesoura com mãos tremendo, cortou onde o médico indicou e foi oficialmente. Gabriel estava no mundo, separado, independente, real. Levaram o bebê para limpar, pesar, fazer todos os procedimentos. Gustavo ficou ao lado de Camila, segurando a mão dela. Os dois exaustos, os dois em choque, os dois tentando processar que agora eram pais, que tinham criado uma vida, que nada ia ser igual de novo. Quando trouxeram Gabriel de volta, já limpo e embrulhado num coeiro azul claro, o colocaram nos braços de Gustavo. Ele olhou para aquele rostinho, para os olhos fechados, para a boquinha fazendo movimentos de sucção mesmo dormindo, e sentiu algo se partir dentro do peito. Amor, puro, incondicional, absoluto. Era diferente de qualquer coisa que tinha sentido antes. Diferente do que sentiu por Camila, diferente do que sentiu por seus pais, diferente de tudo. Era um amor que vinha com medo, com responsabilidade, com a consciência brutal de que aquele ser minúsculo dependia completamente dele. E Gustavo jurou ali mesmo, segurando seu filho pela primeira vez, que nunca ia falhar, nunca ia desistir. Nunca ia deixar Gabriel se perguntar se era amado, se era desejado, se era importante. Os primeiros dias foram caóticos. Camila e Gabriel ficaram no hospital por 2 dias e Gustavo não saiu de lá nem por 1 minuto. Dormiu numa poltrona desconfortável, comeu sanduíches da lanchonete, tomou banho no banheiro do quarto, mas não foi embora. Não ia deixar os dois sozinhos. Aprendeu a trocar fraldas, a dar banho, a segurar Gabriel da forma certa. Aprendeu que bebês choravam por motivos que nem sempre faziam sentido, que o choro de fome era diferente do choro de sono, que às vezes Gabriel só queria colo e nada mais. Quando finalmente receberam alta, Gustavo levou os dois para o apartamento. Mas quando entraram, pararam na porta. O lugar estava diferente, completamente diferente. A sala minúscula tinha sido reformada. As paredes tinham sido pintadas, o piso velho substituído por um laminado novo, móveis novos ocupavam o espaço. Tinha um sofá-cama maior, uma estante com livros infantis, uma mesinha com cadeira. A cozinha tinha eletrodomésticos novos, armários organizados, tudo limpo e funcionando. E no canto que tinha sido designado como quarto de Gabriel, havia agora um berço lindo, uma cômoda cheia de roupinhas, um mobile colorido pendurado no teto, a parede pintada com nuvens e estrelas exatamente como Camila tinha pedido semanas atrás. Como? A voz de Camila falhou. Como você fez isso? Contratei uma equipe. Eles trabalharam enquanto você estava no hospital. Gustavo entrou, colocou a bolsa no chão,
Quis fazer uma surpresa. Camila caminhou devagar pela sala, tocando os móveis, os olhos cheios de lágrimas. Está perfeito. Absolutamente perfeito. Gabriel começou a resmungar no bebê conforto que Gustavo carregava. Camila pegou ele no colo, se sentou no sofá novo, começou a amamentar. Gustavo ficou de pé, observando, tentando gravar aquela imagem na memória. Camila ali, no apartamento que ele tinha ajudado a transformar, segurando o filho dos dois, alimentando ele, com uma expressão de paz no rosto que ele não via há anos. "Posso ficar aqui?" As palavras saíram antes que pudesse pensar. "Só por alguns dias, para ajudar, para garantir que vocês estão bem." Camila ergueu os olhos para ele, estudou o rosto dele por um longo momento. Depois, assentiu. "Pode ficar. No sofá-cama. No sofá-cama. Perfeitamente aceitável." Gustavo se mudou para o apartamento naquela noite. Trouxe apenas uma mala com roupas, produtos de higiene, nada mais. Dormiu no sofá-cama, acordou a cada 2 horas quando Gabriel chorava, ajudou Camila a trocar fraldas no meio da madrugada, preparou café da manhã quando o sol nasceu. Os dias se transformaram em semanas. Gustavo continuou indo ao escritório, mas saía cedo. Voltava rápido, passava todas as horas livres no apartamento com Camila e Gabriel. Aprendeu a reconhecer os diferentes tipos de choro, a aquecer mamadeira na temperatura certa, a fazer Gabriel arrotar batendo suavemente nas costas. Aprendeu também a observar Camila. Viu quando ela estava cansada demais, quando precisava de uma pausa, quando estava prestes a ter um colapso emocional. Pegava Gabriel dessas vezes, mandava ela descansar, tomar banho, dormir. Cuidava do bebê sozinho, cantava músicas que não sabia direito a letra, andava pelo apartamento pequeno embalando o filho até ele dormir. Uma noite, 3 semanas depois do nascimento de Gabriel, Gustavo acordou com o som de choro. Não era Gabriel, era Camila. Ele se levantou do sofá-cama, foi até o quartinho improvisado. Camila estava sentada na cadeira de amamentação, segurando Gabriel, que dormia profundamente, lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Gustavo se ajoelhou na frente dela, tocou o joelho dela com suavidade. "O que foi?" "Eu estou cansada." A voz dela saiu quebrada. "Tão cansada, Gustavo? Não durmo direito há semanas. Mal tenho tempo para tomar banho. Meu corpo dói, meus seios doem. Eu amo Gabriel mais que tudo, mas eu não sei se consigo fazer isso. Você está fazendo perfeitamente." "Não estou. Estou uma bagunça. Choro por qualquer coisa. Não sei se estou fazendo nada certo. E se eu não for boa mãe? E se eu estragar tudo?" "Ei." Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçou ela a olhar para ele. "Você é uma mãe incrível. Olha para ele. Olha como ele está bem, saudável, feliz. Isso é por sua causa. Você também está ajudando. Mas você é a mãe. Você é quem ele procura quando chora. Você é quem ele ama acima de tudo." Gustavo limpou as lágrimas dela com os polegares. "E eu te amo por isso. Por ser essa mãe. Por dar a ele tudo o que ele precisa mesmo quando você está exausta." Camila piscou, surpresa. Você me ama?" Gustavo percebeu o que tinha dito. Não tinha planejado, não tinha pensado, mas era verdade. Era absolutamente verdade. Sempre amei. Nunca parei. Fui idiota em dizer que não amava. Fui covarde em ir embora. Mas nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. Gustavo, eu sei que você não está pronta para ouvir isso. Sei que ainda está magoada. Sei que vai levar tempo para confiar em mim de novo. Mas precisava que soubesse. Precisava que entendesse que não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque quero, porque amo você. E amo nosso filho. Camila respirou trêmulo, mais lágrimas caindo. Eu também te amo. Sempre amei, tentei parar, tentei te odiar, mas não consegui. Então me dá uma chance de verdade. Não como pais que apenas coexistem,
mas como família, como casal, como pessoas que erraram, mas querem consertar. Ela hesitou, depois assentiu, devagar. Vamos devagar, devagar. Ele sorriu. Temos o resto da vida. Gustavo pegou Gabriel dos braços dela com cuidado, colocou ele no berço. Depois puxou Camila para ficar de pé, a abraçou forte. Ela relaxou contra ele, enterrou o rosto no peito dele, deixou que ele a segurasse enquanto ela chorava todo o cansaço, todo o medo, todo o alívio acumulado. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no quartinho pequeno, com Gabriel dormindo no berço ao lado, o mobile girando devagar sobre a cabeça dele. E pela primeira vez, desde que tudo tinha desmoronado, Gustavo sentiu que talvez, apenas talvez, eles iam conseguir reconstruir o que tinha sido quebrado. Os meses seguintes foram de reconstrução, devagar, como Camila tinha pedido. Gustavo se mudou oficialmente para o apartamento, mas dormiu no sofá-cama por mais 2 meses, respeitando o espaço dela, esperando que ela estivesse pronta. Quando finalmente ela disse que ele podia dormir na cama com ela, foi num domingo à noite, Gabriel dormindo profundamente no berço, depois de um dia agitado. Eles se deitaram lado a lado, sem se tocar no começo, apenas compartilhando o mesmo espaço. Depois, devagar, Camila se virou e encostou as costas no peito dele. Gustavo a abraçou, enterrou o nariz no cabelo dela. Sentiu quando ela finalmente relaxou completamente. Foi o primeiro de muitos passos, pequenos, cuidadosos, mas passos na direção certa. Gustavo voltou a trabalhar tempo integral, mas mudou suas prioridades. Recusou viagens longas, recusou reuniões que interferissem com o horário de jantar em família, recusou projetos que exigissem horas extras constantes. Seus colegas estranharam, seu chefe questionou, mas ele não mudou de ideia. Família vinha em primeiro lugar agora, sempre. Camila voltou a trabalhar quando Gabriel completou 6 meses, mas não no restaurante. Gustavo tinha ajudado ela a fazer um curso online de design gráfico, algo que ela sempre tinha tido interesse, mas nunca tinha tido oportunidade de estudar. Conseguiu trabalho freelancer, algo que podia fazer em casa, nos horários que Gabriel dormia, sem precisar se afastar dele. Eles contrataram uma babá para ajudar algumas horas por dia. Uma senhora de 60 anos, experiente, carinhosa, que Gabriel adorou imediatamente. Isso deu a Camila tempo para trabalhar, para se cuidar, para lembrar que era mais do que apenas mãe. No primeiro aniversário de Gabriel, fizeram uma festa pequena no apartamento. Apenas alguns amigos próximos, a babá, Júlia do restaurante. Decoraram com balões, fizeram bolo caseiro, tiraram centenas de fotos de Gabriel, destruindo o bolo com as mãozinhas, rindo alto, feliz. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, depois que Gabriel dormiu exausto de tanto brincar, Gustavo e Camila se sentaram no sofá. Ele passou o braço pelos ombros dela, ela encostou a cabeça no ombro dele. 1 ano, Camila murmurou. 1 ano desde que Gabriel nasceu. Parece uma vida inteira e um dia ao mesmo tempo. Eu sei. Gustavo beijou o topo da cabeça dela. Foi o melhor ano da minha vida. Mesmo com todo o caos, com as noites sem dormir, com as fraldas, com os choros, especialmente por causa disso. Porque foi real, foi verdadeiro. Foi nós 3 construindo algo juntos. Camila se virou para olhar para ele. Você mudou. Para melhor. Para muito melhor. Ela tocou o rosto dele. Você se tornou o homem que sempre soube que podia ser. O homem que escolhe amor ao invés de sucesso, que escolhe família ao invés de dinheiro, que escolhe estar presente ao invés de estar importante. Aprendi com você. Gustavo entrelaçou os dedos nos dela. Você nunca desistiu, mesmo quando eu te abandonei, mesmo quando estava sozinha e grávida, mesmo quando não tinha nada, você continuou lutando, continuou forte, me mostrou o que realmente importa.
Olha para nós, quem diria, né? Ela deu uma risada baixa. Há 1 ano estávamos aos pedaços, divorciados, separados. E agora estamos aqui, com nosso filho, juntos, para sempre dessa vez. Gustavo a puxou mais perto. Nunca mais vou ser idiota o suficiente para te deixar ir. Vou te cobrar essa promessa. Por favor, cobre, todos os dias, pelo resto da nossa vida. Eles se beijaram, devagar, suave. Um beijo que era promessa e perdão e recomeço tudo ao mesmo tempo. Quando se separaram, sorriram um para o outro, cúmplices, parceiros, apaixonados de novo depois de tanto tempo quebrados. Gabriel resmungou no berço e os dois se levantaram automaticamente, foram até o quartinho, olharam para o filho. Ele tinha se virado de lado, agarrado no ursinho de pelúcia, a boquinha fazendo movimentos de sucção mesmo dormindo. Era perfeito, absolutamente perfeito. Gustavo passou o braço pela cintura de Camila, ela encostou a cabeça no ombro dele e os dois ficaram ali, observando o filho dormir, pensando em tudo o que tinha acontecido, em todos os erros que tinham cometido, em todas as lições que tinham aprendido, e pensando no futuro. No futuro, onde Gabriel ia crescer cercado de amor, onde ia ter 2 pais presentes, onde ia aprender que família não era perfeição, mas era escolher ficar mesmo quando as coisas ficavam difíceis. 5 anos depois, Gustavo e Camila se casaram de novo. Numa cerimônia pequena, simples, num jardim iluminado por luzes de fada, com Gabriel como pajem, carregando as alianças num travesseirinho que a babá tinha feito especialmente para ele. Disseram seus votos, dessa vez sabendo exatamente o peso de cada palavra, prometendo não perfeição, mas presença, não facilidade, mas esforço constante. E quando o juiz os declarou marido e mulher de novo, quando se beijaram sob os aplausos dos poucos convidados, quando Gabriel pulou entre eles gritando que seus pais estavam se beijando, eles riram através das lágrimas de felicidade. Tinham encontrado o caminho de volta um para o outro, através da dor, através do arrependimento, através de um bebê que tinha sido a ponte quando tudo mais tinha desmoronado. Não tinha sido fácil, não tinha sido rápido, mas tinha valido cada lágrima, cada momento difícil, cada escolha difícil. Porque no final, eles tinham aprendido a lição mais importante de todas. Amor verdadeiro não era sobre nunca cair. Era sobre escolher se levantar juntos todas as vezes que caíssem. E eles iam continuar se levantando juntos pelo resto de suas vidas. Fim da história.